Nesse vídeo eu vou falar sobre STF, aliás não tem como ser diferente. Nos últimos dias, infelizmente, o nosso judiciário se tornou notícia internacional, e não porque está sendo aplaudido, e não porque nossa, fez uma coisa maravilhosa. Não, em princípio, ao que tudo indica, podem ter coisas que podem envergonhar a Suprema Corte e, consequentemente, o Brasil. Afinal de contas, o judiciário é um dos poderes da República, né? E se tudo que estão desconfiando em relação a coisas potencialmente inconstitucionais que o STF fez, se confirmarem, né? Se isso tudo ficar confirmado, olha, vai ser realmente uma vergonha enorme. Eu torço, sinceramente, para que o nosso judiciário realmente prove por A mais B que tudo que eles fizeram, todos os pedidos de derrubadas de perfis foram todos rigorosamente fundamentados, todos rigorosamente amparados na Constituição e em todo o arcabouço legal brasileiro, porque isso tudo evidenciando, pô, maravilha. O judiciário brasileiro sai mais forte do que nunca. E quem os acusou acaba saindo menor. Entre eles, o Elon Musk, que está escandalizado com as coisas que têm surgido em relação ao nosso judiciário. Mas tudo é uma questão de tempo, né? E aí a gente tem que esperar. Será que o nosso judiciário vai conseguir realmente comprovar? Eu espero que sim, porque senão vai ser uma coisa bem constrangedora mesmo para o nosso país. E nesse vídeo eu vou começar lendo esse artigo do Mário Sabino, que definitivamente não é um bolsonarista. Ele não é um bolsonarista, aliás, muito pelo contrário, critica demais o Bolsonaro. Então, para vocês verem como a coisa saiu daquela dita bolha bolsonarista, né? Onde toda vez que alguém fala, os bolsonaristas estão acusando tal coisa, a teoria da conspiração. Não, galera, já saiu da direita faz muito tempo. Muita gente que é, vamos chamar assim, de centro, centro-esquerda, até mesmo alguns esquerdistas menos radicalizados, também já estão começando a falar que o que está acontecendo não deve. Eles também estão começando a enxergar coisas indevidas. Então, estourou-se a bolha. Definitivamente. Eu vejo mais aqueles radicais extremistas de esquerda que, para eles, eu fico com a impressão de que os fins justificam os meios. Então, se é para combater um adversário político que eles enxergam sempre como inimigos, eles vão sempre aplaudir, independentemente do modus operandi. Mas, tirando essa fatia dos radicalizados, eu vejo que o pessoal já está começando a questionar. Está começando a questionar. E a gente tem que esperar uma resposta contundente do judiciário, evidenciando que tudo que ele fez respeita a nossa Constituição. Na sequência, eu vou pegar alguns recortes de jornais de sexta, de sábado e também algumas publicações da Bárbara, do Te Atualizei, mostrando os crimes gravíssimos que ela cometeu. Olha, crimes de altíssima periculosidade. Realmente ela é uma cidadã muito perigosa para o Brasil. E aí depois também ela vai mostrar uma outra publicação do Janones cometendo o mesmíssimo crime dela, uma coisa hedionda, e com ele aparentemente não acontece absolutamente nada. Né? Então, reforçando aquele sentimento de que a gente tem, que hoje está havendo uma seletividade escancarada, o que também não é devido. Bom, sem mais delongas, vamos começar por esse artigo muito bom do Mário Sabino, intitulado Liberdade de Expressão, um lamento pela situação da justiça brasileira. Eu vou colocar aqui no modo leitura para sair as propagandas. O episódio de Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes foi parar em uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, que divulgou um relatório com as decisões sigilosas do ministro que determinam a derrubada de perfis e posts do Twitter. A comissão acusa o ministro de tomar tais decisões sem apresentar nenhuma fundamentação jurídica. Em resposta, o STF emitiu uma nota em que afirma que a rede social recebeu apenas os ofícios, mas que as fundamentações existem. Eu acho que seria muito importante, já que o STF fala que existem as fundamentações, que as tornem públicas. Porque se realmente a coisa ficar escancarada, que seria uma ameaça real para o Brasil, tudo isso que o STF está combatendo e o mundo vendo, isso tornaria o STF, assim, com uma imagem muito boa. Né? Tiraria todas essas dúvidas que tem, mas não só. Ao derrubar o sigilo, o STF mostraria que as suas fundamentações foram baseados na lei, foram baseados na Constituição, e aí enterra completamente qualquer tese
em relação ao Supremo, que abone o Supremo, porque aí acabariam as dúvidas. E quem ficaria com o rabinho no meio das pernas, no caso, seria o Elon Musk e todos aqueles milhares, milhões de brasileiros que estão, assim, não botando muito a mão no fogo nesses processos todos, do ponto de vista de constitucionalidade. Então imaginem, o STF está falando, mas imaginem se eles mostram. Será que nesse caso não seria bom para o país e para o próprio STF derrubar o sigilo dessas fundamentações? Eu acho que seria maravilhoso para tudo, porque poria um ponto final. A não ser que as fundamentações não estejam embasadas na lei, nem na Constituição. Aí a coisa complica. Aí realmente é aquele cenário constrangedor para essa instituição. Mas espero que não seja o caso. Espero que não seja o caso. Seguindo aqui no artigo, aspas. Não se trata das decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis, mas sim dos ofícios enviados às plataformas para o cumprimento da decisão. Então isso aqui é a nota do STF. Fazendo uma comparação para a compreensão de todos, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão e não a decisão que fundamentou a prisão, ou o ofício para o cumprimento do bloqueio de uma conta, e não a decisão que fundamentou o bloqueio. Pois é, STF, torne então nem que seja pelo menos uma fundamentação ou algumas fundamentações, as tornem públicas, porque aí já desmonta qualquer ilação em relação ao que está acontecendo. É mostrar, olha aqui, ó, pegamos aqui meia dúzia de fundamentações, de derrubadas de perfis, ó, todas seguindo rigorosamente a lei, embasada em artigos, embasada na Constituição, tudo bonitinho, pronto, acabou, enterrou o assunto. Enterrou o assunto. E o STF sai gigante. Sairia gigante, mas ele tem que mostrar, né? O relatório mostra também que Alexandre de Moraes derrubou perfis a pedido de um órgão chefiado por ele próprio. Isso também é complicado, porque volta aquela sensação de que o juiz é tudo, né? Ele é o acusador, ele é o investigador, ele é o juiz, ele é tudo. Cara, isso é péssimo. Assessoria, então aqui continuando, né? A pedido de um órgão chefiado por ele. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Subordinado ao ministro, o órgão não tem independência e autonomia funcional para peticionar Alexandre de Moraes, o que configuraria uma violação do sistema acusatório. Artigo do Mário Sabino, um cara definitivamente anti-bolsonarista. O título do relatório da Comissão do Congresso americano é O ataque contra a liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, o caso do Brasil. Seguindo aqui, como a comissão é liderada por um integrante do Partido Republicano da ala do Donald Trump, amigo de Bolsonaro, tenta-se, e aqui ele tá certo, ó, tenta-se minimizar a repercussão do relatório, acreditando-o a simples exploração política. Se eu não me engano, eu vi alguém publicando, não sei se foi o André Marcília, que tá dividido mais ou menos assim, tá? Posso estar errando nos números, mas acho que é mais ou menos isso. A gente tem nessa comissão 24 republicanos, né, deputados da direita, e 19 democratas, ou seja, deputados da esquerda. Então, não é que é dominado por republicanos, entendeu? Essa comissão. Tem também, tá quase meio a meio, né? Então, não podemos também querer minimizar, porque isso sim é criar narrativa. Porque o que importa são os fatos trazidos. E quando vem os fatos, cabe àquele que está sendo acusado de alguma coisa indevida provar que, na verdade, fez tudo certinho. E aí enterram-se supostas narrativas. Não é simples assim. Para mim, a coisa é muito simples para sair desse imbróglio. Explorações políticas não são ilegítimas por princípio. Estamos na boca do mundo. Elon Musk vai depor perante a comissão. E é lamentável que a justiça brasileira se coloque em posição tão vulnerável nesta matéria. Desde a redemocratização do país, ela vinha sendo um baluarte da defesa da liberdade de expressão. Os raríssimos momentos nos quais a justiça faltou com esse direito fundamental, como no caso da proibição da venda de uma biografia não autorizada de Roberto Carlos em 2007, causaram imenso espanto justamente por confirmarem uma regra. Agora tudo mudou. Temos inquéritos sigilosos, infindáveis, e o espanto é quando a justiça protege a liberdade de expressão de quem incomoda o poder. Mário Sabino falando, de novo, um anti-bolsonarista. Saiu da bolha, galera. O pessoal tá começando a ver que, ó, tá esquisito. Tá muito esquisito.
Tolerou-se a excepcionalidade em nome da defesa da democracia, como se a Constituição Federal já não fosse suficiente para combater ameaças ao regime democrático. Com a excepcionalidade, abriu-se caminho para o arbítrio, o exato oposto do que se pretendia. Instalou-se a censura prévia e ressuscitou-se a autocensura. É o que sempre acontece. Seria preciso reconhecer esse erro para que a situação voltasse ao normal, mas estamos longe de retomar o rumo certo, se é que um dia retomaremos. Mário Sabino finaliza o artigo dele, um antibolsonarista. Pessoal, eu concordo com isso. Eu só lamento que demorou muito para sair da bolha dita bolsonarista. Essas coisas que realmente você olha e fala, meu, não é possível, parece ser uma coisa absurdamente errada, absurdamente indevida, ilegal, inconstitucional. Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, está vazando a bolha. E agora a bolha Brasil, inclusive, né? Porque agora o mundo está discutindo. Agora, na sequência, pessoal, eu quero repercutir aqui algumas outras publicações no Twitter, algumas da Bárbara e alguns recortes também que eu peguei na imprensa que me chamaram a atenção em relação a este assunto. Pegando aqui alguns posts da Bárbara do Te Atualizei. Ela retuitou em cima de uma publicação do Eli Vieira, que é um dos jornalistas que denunciou, né, que participou desse trabalho do Twitter Files. Ele fala o seguinte: continua a obsessão do Tribunal de Exceção e seus minions com a Bárbara do Te Atualizei. Você já avisou que é casada? Chama as feministas e diz que é vítima de stalking. E aqui, já tem aqui uma publicação nova da Bárbara, né, desse ano, do abril desse ano, parece que já está no processo, a PF já está monitorando, onde ela fala que tem medo de curtir publicações como a do Elon Musk e ter a sua conta banida. E aí ela fala o seguinte: postei, medo de curtir esse post e ter minha conta banida. Real. Resultado, estou no relatório da Polícia Federal. Agora você não pode mais zoar na internet que é investigado. E se eu disser que sou perseguida, a mídia diz que estou mentindo em apoio ao abuso. E ela tá certa, mas tem outras publicações da Bárbara aqui, ó. Aqui ela traz, acho que é do Twitter, né, do que vazou do Twitter Files Brasil, onde fala o seguinte: o crime dela foi uma hashtag Fora Maia. Então tem aqui um trecho do inquérito, né? Ainda no dia 16 de abril, a influencer Bárbara De Stefani publica no Twitter a hashtag Fora Maia e convoca seus seguidores para usá-la. Não foi possível recuperar o endereço da publicação, pois a autora apagou a publicação. Mas daqui a pouco, espera um pouquinho que daqui a pouco ela vai mostrar que o Janones fez igual. Mas ele parece que não aconteceu absolutamente nada, né? E aqui tem a publicação da Bárbara. Sou Fora Maia, né? Hashtag Fora Maia. Desde criancinha. Vamos subir a hashtag? É sério. Não adianta a gente botar pressão no exército. O exército não tem voto, não depende de voto. Político, sim. Pressione quem deve ser pressionado. O Botafogo. Bora, robozada. Obviamente a robozada ela tá sendo irônica. Mas aqui, galera, isso aqui é uma questão de política. Ela tá querendo pressionar o Maia. Esse é o crime de você pressionar políticos que têm representação popular baseado no voto, o povo não poder cobrar os políticos. Isso é um crime para estar no inquérito. E aí ela fala, né? Pega aqui o texto dela. Meu crime identificado pela PF. Ajudei a subir a hashtag contra Maia. A intenção é dizer que eu combinei isso com alguém, sendo que eu nem fui eu quem puxei a hashtag. Crime de subir hashtag e fantasiar com as hipóteses milícia digital no entorno. Às vezes é só porque é assim que o Twitter funciona mesmo, né? A questão da hashtag. Bom, e aí o que a Bárbara fez? Ela trouxe aqui uma publicação para mostrar então, já que é criminoso hashtags, né? E pedir com que as pessoas publiquem hashtags, ela traz aqui alguns crimes, então, né, já que isso é crime, do André Janones. Pegar aqui alguns tweets que ela trouxe dele. Estou preparando o vídeo bomba, onde Bolsonaro admite ser pedo, enfim, aquela coisa bárbara contra menores, o que era mentira, obviamente. Obviamente era uma mentira. Até lá subam, né? Aí ele pediu para subir a hashtag Bolsonaro, pedo e aquele crime hediondo. Outra, eu não posso mais fazer críticas ao governo, por isso não subam a tag Bolsonaro censurou Janones. Outros tweets. São Paulo, aí ele pedindo, né? O Janones de novo para subir a hashtag. São Paulo, não votem em pessoas que tiram vidas.
Outra, aqui já tem umas palavrinhas que eu acho que é... Vou pegar aqui essa outra. Atenção, tuitaço agora, subam a tag, Bolsonaro não mexa no meu salário. Então aqui ela trouxe apenas alguns crimes bárbaros do Janones de estar instigando a galera a subir hashtags. Mas com ele aconteceu alguma coisa? Ele tá em algum inquérito? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, não. Isso não seria tipo um gabinete do ódio que eles tanto acusam à direita, né? Mas enfim, então aqui a Bárbara escancara um pouco, né, da seletividade, da hipocrisia. A justiça não deveria ter venda nos olhos? Deveria, não deveria? E ela mesmo coloca, crimes de subir tags. A esquerda também tem. E aí, é crime ou não é? E aqui ela só trouxe de um cara, do André Janones. Mas se a gente pegar, vai ter uma avalanche. Vai ter uma avalanche. E agora eu vou mostrar também outros recortes, outros retweets que eu fiz de sexta para sábado envolvendo este assunto. Eu trouxe aqui uma publicação do André Marcília, onde ele está repercutindo uma entrevista que ele deu no Estadão. E aqui eu acho que esse trecho vale a pena repercutir, galera, que é aquela questão do Moraes chefiar lá no TSE aquele órgão que define o que é verdade e o que é mentira, como se fosse o órgão acusador, né? Então ele chefia, ele é o juiz, ele é tudo. Então o que diz o Marcília? Para o advogado especialista em liberdade de expressão André Marcília, não é adequado que o órgão responsável por monitorar as redes esteja sob o comando da mesma pessoa responsável por julgar a retirada dos perfis do ar, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Eu entendo que esse órgão tem uma função fiscalizadora. Não me parece adequado do ponto de vista democrático que ele fique dentro do mesmo guarda-chuva da pessoa que julga os casos. A entidade que apura precisa estar distante daquele que julga. É por isso que o Ministério Público está de um lado e o Judiciário do outro. Entendo que o melhor seria que o órgão, esse órgão fiscalizador, né, que a sigla é AEED, estivesse fora do guarda-chuva da pessoa responsável por julgar a retirada de conteúdos, diz André Marcília. Mas, galera, não parece que é óbvio isso? E eu sempre me questiono quando eu vejo esse tipo de coisa. É comum em outras democracias esse tipo de situação? Porque eu sou leigo no direito, mas me parece uma aberração. Será que isso acontece em outras democracias como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Irlanda, enfim, qualquer outra democracia? Será que esse tipo de coisa acontece? Eu acho que não. Eu acho que não. Aqui peguei um recorte do Poder 360 que fala o seguinte: a assessoria de Moraes mandou bloquear perfis 27 vezes sem dizer qual foi o crime cometido. Ministro mencionou a assessoria chefiada por ele, que voltando a essa questão que eu acabei de ler do André Marcília, que ele repudia isso, né? Então, chefiada por ele para pautar decisões do STF e do TSE, apontou relatório de comissão dos Estados Unidos. Aqui, por isso que eu digo que aqui é importante o STF abrir logo as fundamentações que embasaram essas derrubadas de tantos perfis, para o mundo ver que foi fundamentada, foi baseado na lei, foi baseado na Constituição, porque aí enterra, põe um ponto final e o Brasil sai desse holofote vexatório, sabe, de um poder estar sendo emparedado por não estar fazendo a coisa certa. Se o STF mostrar que fez a coisa certa, acaba a discussão. Agora, se eles não podem mostrar porque não fizeram, putz, aí é feio, né, galera? Aí a coisa é complicada. Aqui eu trouxe uma publicação do Elon Musk, se não me engano foi agora desse sábado, onde ele fala o seguinte: Schellenberg descreve eloquentemente a gravidade da situação no Brasil e a solução apropriada. Aqui ainda em relação à censura. E eu até fiz um comentário. O Elon Musk só conheceu a ponta do iceberg e já está escandalizado. Gente, tem tanta coisa que internamente aqui no Brasil juristas e advogados falam que são completamente aberrações. Por exemplo, as condenações do 8 de janeiro, a morte do Clezão, a prisão do Daniel Silveira, o que tem de gente, porque eu não manjo do direito, mas eu vejo pessoas gabaritadas falando. São várias aberrações na prisão do Daniel Silveira, do Coronel Naime. Então são tantas coisas ainda que o mundo nem sequer descobriu, mas já está escandalizado, que assim, se os nossos advogados, se os nossos juristas que estão criticando há anos certos procedimentos, certas condenações, certos inquéritos, se eles estiverem com a razão, meu Deus do céu, o mundo está se escandalizando ainda com a ponta do iceberg, né? Se todos esses críticos estiverem corretos. É complicado, né, galera? Eu trago aqui uma outra reportagem
do SBT que repercute falas do Gilmar Mendes, que é o seguinte, ó: é inadmissível e inconstitucional abrir CPI contra o Supremo, diz Gilmar Mendes. E aqui eu coloquei o seguinte, né? Deixa eu ver se eu entendi. Se é inadmissível e inconstitucional abrir CPI contra o STF, então o Brasil é a única democracia no mundo que está proibida de fazer os checks and balances, ou seja, aplicar os freios e contrapesos, quando um poder identifica um abuso no outro poder e tenta corrigir. A Constituição dá este caráter de intocabilidade para o STF, eu pergunto, e somente para o STF? Me pareceu muito estranha, muito questionável esta frase aqui do Gilmar Mendes. Eu não sou jurista, não sou do direito, mas falar que é inconstitucional, né, um poder abrir uma CPI para investigar o outro, me pareceu uma coisa muito, muito, muito estranha. Muito estranha mesmo. Aqui eu retuitei um tweet do Ed Raposo que ele fala o seguinte: o Bessias avisou pro Elon que a lei será cumprida com todo o rigor no Brasil. No dia em que isso acontecer, a direita inteira soltará fogos e metade da esquerda será presa. O problema é que essa turma não aplica a lei, mas sim sua interpretação da lei. Aí não é rigor, é ultraje. Tá? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Aqui uma manchete que mostra, galera, como as coisas no Brasil estão tão estranhas que manchetes com aberrações não são incomuns. E aqui eu trouxe um exemplo. TSE dribla Marco Civil da Internet para responsabilizar Big Techs. Segundo especialistas, a Corte Eleitoral inova ao aprovar norma que determina que plataformas devem remover conteúdos sem decisão judicial. Esse especialista está questionando essa inovação do TSE. E aí eu coloquei o seguinte, né? Você percebe que o seu país vai mal quando a própria imprensa afirma que o judiciário driblou uma lei. Ou como diz o especialista consultado na reportagem, né? A Corte Eleitoral inova. Cara, você vê que a coisa não parece legal, né? Pô, o TSE dribla Marco Civil? Pô, Marco Civil é uma lei. Como assim dribla? Né? Uma coisa impressionante. O judiciário tem que cumprir a lei que o Congresso eleito pelo povo cria. As leis que são criadas pelo Congresso. Umas coisas assim bem estranha. Aqui eu vou repercutir essa thread da Marina Helena, onde foi bem... Eu concordo com o que ela escreveu, que é o seguinte: os 5 estágios do luto. Versão Twitter Files. Como o consórcio de mídia do STF/PT está digerindo as revelações de censura nas redes. Então, primeiro momento, negação. Nada aconteceu. Jornalista do Twitter Files tem principal acusação desmentida. Narrativa sem base fática. Segundo momento, a raiva. É conspiração da extrema-direita. Rede internacional de extrema-direita usou o Twitter Files para propagar a versão bolsonarista de ditadura no Brasil. Terceiro momento, barganha. Se aconteceu, foi bom. De ameaças de morte a notícias falsas. Por que Moraes determinou o bloqueio de perfis no Twitter e despertou a ira de Musk? Quarto momento, da depressão. Talvez Alexandre tenha passado do ponto. Ato de Moraes contra Musk dá munição à tese de excessos do ministro do STF, dizem juristas. A quinta etapa, a da aceitação. Aconteceu e precisa parar. Censura promovida por Moraes tende a acabar. Então aqui foi perfeito, galera. Ela trouxe assim a linha do tempo, né? Primeiro começa um chilique, começa a negação, a raiva, blá blá blá. A realidade vai se impondo, aí eles vão mudando as narrativas. Eu achei bem pertinente essa publicação. Trago uma outra também que me chamou muito a atenção. Estados Unidos dizem a Moraes que não darão informações de Felipe Martins por ofício. Departamento de Justiça afirma não poder confirmar entrada de ex-assessor no país em respeito à privacidade. Recomendou que o ministro do STF siga o trâmite de cooperação internacional pelo Ministério da Justiça. Então eu segui aí o devido processo nesse caso, né? Mas aí eu coloquei aqui o seguinte, ó. Enquanto isto, Felipe Martins segue preso. É tipo uma presunção de culpa até que se prove o contrário. Então ele segue preso como culpado até que se prove o contrário. Não parece que é isso o que está acontecendo no caso dele. Então me dá a impressão que ele não tem a presunção da inocência. Ele tem a presunção de culpa até que se prove o contrário. Então isso aqui realmente também me chamou muito a atenção. Outra, STF monitora eventuais ataques, mas crê que ato de Bolsonaro se concentrará em tema da censura. Como eu não sou do direito, eu fiz aqui alguns questionamentos.
Este tipo de monitoramento não é atribuição de órgãos acusadores, como por exemplo o Ministério Público? O Judiciário não deveria agir apenas se provocado? Esta manchete não remete a um judiciário proativo? A nossa Constituição autoriza este tipo de comportamento do judiciário? Perguntas de leigo. Eu lendo aqui, me parece completamente indevido, mas posso estar equivocado. É que no Brasil de hoje são tantas coisas estranhas que a gente até tá... De tanto que a gente vai lendo especialistas falando, a gente vai meio que entendendo como a coisa deveria funcionar, né? Bom, pessoal, é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, já estamos chegando aí em quase 25 minutos, eu queria repercutir, então, todos esses assuntos envolvendo a pauta que é mundial já, né? Que é o nosso judiciário. Deixe nos comentários o que vocês acharam do artigo do Mário Sabino, que é um anti-bolsonarista. Eu achei o artigo muito bom, provando que a bolha foi estourada faz muito tempo em relação às críticas do que vem acontecendo no nosso Brasil. Comentem também todos esses recortes e republicações que eu fiz no Twitter. A questão das publicações da Bárbara, por exemplo, o crime que ela cometeu, o mesmo crime que o Janones fez e que aparentemente nada aconteceu e nada vai acontecer com ele. Enfim, comentem todos esses aspectos, essas reportagens que eu trouxe há pouco também. Deixem nos comentários se concordam com o viés dos meus comentários ou se não. Se eu estiver falando alguma besteira do ponto de vista jurídico, já que eu não sou do direito e posso estar errando, deixe nos comentários se você for da área do direito, sem problema nenhum. Eu acho que é nessas interações que a gente vai realmente aprendendo e entendendo o que está acontecendo no nosso Brasil de hoje. Se gostaram do vídeo, eu sempre reforço, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp para a gente também sair da bolha. Muitas pessoas reclamam que não veem mais os meus vídeos passando na timeline. O que eu digo é o seguinte, os algoritmos, eles vão trazendo para a timeline das pessoas aquilo que elas vão interagindo. E interações podem ser de duas formas, deixando o like e o comentário, ou as duas coisas. Então, se você deixar pelo menos o like, o algoritmo já vai entender, pô, ele gosta desse conteúdo. Então, eles vão entregar com mais frequência os vídeos que eu gravo. E se você também comentar, aí é a certeza. Se você deixar o like e comentar, é a certeza que realmente o meu conteúdo vai sempre aparecer para você. Porque muitas vezes não basta apenas seguir o perfil. Você tem que demonstrar para a plataforma que você está curtindo, deixando o like. Aí sim eu vou sempre aparecer para vocês toda vez que eu publicar um conteúdo. Então fica aí também essa dica que é muito importante. Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.